como eu disse, o Brasil realmente acaba de aprovar no Senado esse novo marco regulatório do saneamento básico. Chama a atenção que essa medida vai na contramão de países desenvolvidos, tidos como desenvolvidos, como a Alemanha e a França, por exemplo. Outra coisa que também chama bastante atenção é que a votação no Senado Federal se deu no meio dessa pandemia que enfrentamos. Ele foi autorizado, esse novo marco, foi aprovado, com uma discussão no meio de uma pandemia. Tudo isso a gente vai conversar com os nossos entrevistados. No entanto, a principal crítica que se faz a esse novo marco é a abertura para a mercantilização da água e do esgoto no Brasil. Para a gente entender do que se trata e quais as perspectivas para o futuro, conversamos agora com Edson Aparecido da Silva, que é secretário executivo do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. Ele é também assessor de saneamento da Federação Nacional dos Urbanitários. E também está com a gente a Francisca Adalgisa da Silva, que é presidenta da Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp. Edson, Francisca, é um prazer recebê-los. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Vamos lá. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, pessoal, a participação de vocês. Eu quero começar entendendo quais os impactos de fato. Quando a gente fala que esse novo marco abre as portas para a iniciativa privada, e a gente sabe que o final que a iniciativa privada busca é realmente a obtenção de lucro, como é que fica essa situação? Como é que fica a situação das cidades que podem não gerar lucro com esse serviço sendo oferecido? Queria começar então com a Francisca e depois a gente vai para o Edson, pode ser? Pode ser. Pode ser. Bem, boa tarde, Thalita, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Realmente, nós temos hoje no Brasil cerca de mais de 3.500 municípios com menos de 20 mil habitantes. Da grande maioria, são esses municípios que não têm acesso ao saneamento hoje, porque quando você vê as regiões metropolitanas, né, as áreas que têm um adensamento populacional, hoje você já tem uma cobertura ótima de saneamento, com exceção, é claro, das comunidades que residem em áreas irregulares, como palafitas, topos de morro, encostas, fundos de vale, que é uma população que está numa condição irregular e que hoje não tem acesso em função das condições de moradia que elas se encontram. Tirando essa população das regiões metropolitanas, então a gente vai para o interior do país, para os municípios rurais, para as comunidades rurais, para os municípios que têm essa característica mais rural e que estão dispersos no imenso território, de difícil acesso, com baixa densidade populacional e que requerem, então, em função da sua característica, um alto investimento do setor. E a promessa da aprovação do PL 4162, que, de uma certa forma, obriga os municípios a cederem, a privatizarem o serviço de saneamento, a promessa seria essa, né, de que o capital, imagina grandes corporações internacionais, oligopólios internacionais, bancos, eles vão entrar aqui no Brasil e, gentilmente, né, e atender essa população, que é uma população de difícil atendimento, que se não tem hoje o índice de cobertura favorável, uma das consequências, um dos motivos é justamente o tipo de ocupação desses territórios, né, que dificulta o acesso, seja por uma característica regional, seja por uma característica econômica, ou a soma dos dois fatores que impede que se faça a cobertura desses municípios. Somada a isso, uma ausência de uma política pública de saneamento e que, integrada a outras políticas como de habitação e desenvolvimento, levem ou facilitem o acesso a essa população com cobertura de saneamento. Edson, eu vi a defesa desse marco sendo feito por algumas pessoas, dizendo que o marco tornou obrigatório agora a abertura de licitação, e daí participam empresas públicas e empresas privadas, ou seja, estaria dando isonomia tanto para as públicas quanto para as privadas. Como que você interpreta isso? É de fato uma realidade ou a iniciativa privada muitas vezes vai acabar ganhando essa licitação por ter condições de oferecer condições melhores? Bom, primeiro que nós não estamos tratando de um novo marco legal. Na verdade, a lei que continua regendo o saneamento no Brasil é a 11.445, né? É a Lei de Diretrizes Nacionais para o
saneamento e que sofreu profundas alterações com o PL 4162, aprovado no Senado no dia 24 de junho. Então, é disso que se trata. Outra coisa é que essa argumentação de que precisava alterar a legislação atual para que o setor privado possa competir e participar, atuar no setor de saneamento, ela não é verdadeira. Por quê? Porque toda a legislação brasileira hoje, ela já permite a participação do setor privado em todos os serviços públicos, inclusive no saneamento. Tanto é que a iniciativa privada já opera em mais de 300 cidades brasileiras, né? Então, esse argumento ele é falacioso. Em vez da gente estar discutindo a alteração da lei para ampliar a participação do setor privado, nós tínhamos que estar discutindo quais são as dificuldades que o país teve na implementação da lei, que é uma lei relativamente nova, né? A lei é de 2007, foi regulamentada em 2010 e o Plano Nacional de Saneamento é de 2013. É um tempo relativamente pequeno quando se trata de uma política pública como é a política pública de saneamento. Então, o que está por trás da aprovação desse projeto é, sem dúvida nenhuma, seguir na trajetória desse governo, que é de entregar o patrimônio público para grandes corporações. E enganam-se aqueles, Thalita, e quem nos ouve, que quem vai operar o saneamento no Brasil são as empresas privadas nacionais, né? O que está por trás dessas empresas são grandes fundos de investimento de Singapura, dos Estados Unidos, do Canadá, que é o caso da BRK, enfim. Então, é uma medida muito, muito complicada. E, como consequência, nós vamos ter duas coisas. Aumento brutal das tarifas, porque vai acabar com o mecanismo de subsídio cruzado, que a gente pode explicar depois, e também vai aumentar, por causa disso, a exclusão das pessoas que hoje já não têm acesso a esses serviços, e é a população que a Francisca já disse aqui. Francisca, inclusive, a gente tem experiências aqui no Brasil de cidades que têm esse serviço privatizado e que não deu certo, né? Eu tenho até que números de Manaus, deixa eu pegar aqui, porque em Manaus é uma situação bastante... olha, a capital do Amazonas, após 20 anos de gestão privada, tem 12,5% de coleta de esgotos e mais de 600 mil pessoas sem acesso à água. Ou seja, é uma evidência de que não funcionou essa privatização, né? Assim como países lá fora estão tentando reestatizar esse serviço. Sim, Thalita, a gente tem, além de Manaus, que apresenta os piores números, né, em termos de cobertura e atendimento em saneamento do país, a gente tem Tocantins, que é outro exemplo, né? Comparado à França, a França é o país que está ali no ranking, né, nos estudos que foram realizados por um instituto canadense. A França é a campeã da reestatização. Em segundo lugar está o Brasil, tem 78 casos. 77 casos de Tocantins, que eram, né, foi privatizado e 77 municípios foram devolvidos para o Estado. E temos o caso de Itu, que vocês devem lembrar na época da crise hídrica, o que foi Itu. A população não tinha acesso à água, a Sabesp teve que ajudar a cidade de Itu, fornecendo água, carro-tanque, favorecendo, levando infraestrutura para o município, porque eles não tinham a menor condição de atender a população durante a crise. E por que não tinham? E por que isso acontece? Né? No mundo, quando você analisa os dados referentes à reestatização, todos eles estão relacionados, são muito recorrentes, à péssima qualidade de serviço prestado à população. Então, você tem tarifas caras, você tem pouco investimento, ou seja, cumprimento de metas contratuais, um não cumprimento de metas contratuais, você tem uma qualidade de serviço muito ruim e preço e a tarifa com elevados preços, né? Muito cara para a população. Então, você já tem o caso de Berlim, que a população se uniu em torno da reestatização. No caso do Brasil, essa reestatização foi forçada, né? Porque se privatizou os 120 municípios do estado e aí acabou 77 voltando para a mão do Estado, porque não houve interesse em manter esses municípios por serem aquilo que eu acabei de dizer, né, na minha primeira fala, municípios pequenos,
municípios com população dispersa, municípios pobres, com a baixa capacidade de pagamento, e aí você não tem como aplicar tarifas, né? Você não tem como explorar essa população, uma vez que você vai ter que investir primeiro para depois você usufruir desse benefício. Então, assim, no Brasil isso já aconteceu, nós temos exemplos aí de restatização, isso está acontecendo no mundo, né? Então, Manaus é um exemplo muito emblemático, 20 anos que o serviço foi privatizado e a qualidade do serviço lá é lamentável. Além de que a população reclama muito da qualidade da água que chega, né? O tratamento é muito ruim. Então, a gente já tem experiência no Brasil para saber que a privatização não dá certo, a privatização não dá, as grandes empresas não estão interessadas em população pobre, estão interessadas nas empresas que já estão com a sua condição de implementação de serviços plena, de forma que eles possam assumir o serviço e explorar da forma que for mais conveniente e mais rentável para o capital. Edilson, eu queria retomar com você essa questão da tarifa. Você chegou a comentar um pouquinho na sua fala anterior. Eu conversei no domingo, no Brasil TVT, no programa aqui da TVT, com a Dalila Calisto, que é do Movimento dos Atingidos por Barragens, que tem feito um estudo sobre esse novo marco. E ela fez um alerta interessante sobre a tarifa, que é o seguinte: todo mundo vai ter que pagar, no final das contas, essa tarifa, e muita gente sem ter acesso ao saneamento básico. Porque o que acontece hoje com a água, por exemplo, é se você deixa de pagar água, cortam a sua água, você passa a não ter mais acesso à água. Agora, o saneamento não é esse tipo de serviço que você vai cortar. Então, é muito provável, vai ter uma tarifa alta, que todo mundo vai acabar pagando, e sem ter o acesso a toda a população. Me fala um pouquinho sobre essa questão da tarifa. Bom, a tarifa é assim, para que as pessoas entendam, o sistema de saneamento no Brasil, ele tem um mecanismo que é o mecanismo que a gente chama de subsídio cruzado, em que aqueles municípios que têm uma receita maior do que é necessário para ele prestar os serviços, esse excedente acaba ajudando fazer saneamento naqueles municípios menores, onde a tarifa não cobre os custos do serviço, então isso a gente chama de subsídio cruzado. Isso só é possível na medida em que o serviço seja público, né? Como num processo de privatização, a tendência é que esses municípios mais rentáveis, que têm uma tarifa que arrecada mais do que ele precisa para prestar, os serviços são esses que vão interessar para o setor privado. Logo, esses municípios que hoje dependem desse subsídio, eles vão ficar à mercê do acesso aos serviços. O município vai ter que arcar, né, com essas despesas, e os municípios não têm recursos para isso, a tarifa vai ter que subir muito para que as pessoas elas possam ter acesso aos serviços, para que a tarifa custeie o custo dessa prestação. Então, esse é um dos grandes problemas desse projeto aprovado, né? E uma outra coisa, a gente não dá para a gente tratar o saneamento da mesma forma que você trata outros serviços, como a telefonia, como eles sempre dão como exemplo, né? Primeiro porque o serviço de saneamento tem uma característica, Thalita, de serviço de monopólio natural, onde as pessoas elas não podem escolher mais de um prestador de serviço, né? Então, tratar o saneamento como você trata outros serviços é inadmissível, né? Então, a gente do Ondas acredita no seguinte: ter acesso a água, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto é um direito de todas as pessoas, independente da capacidade de pagamento delas, independentemente de onde elas vivam, né? E é fundamental que a população ela saiba disso, ela se organize para cobrar isso, porque ter acesso a esses serviços não é um favor de nenhum governante, é uma obrigação e é um direito de todos e todas. E a gente está vivendo em plena pandemia, e graças ao fato de que de que quase a totalidade das empresas no Brasil ainda são empresas
públicas, em que pese você tem algumas empresas que negociam ações na Bolsa de Valores, como é o caso da Copasa de Minas, da Sabesp em São Paulo, da Sanepar no Paraná, mas essas empresas ainda têm um controle do Estado. Isso permitiu, por exemplo, que fosse suspenso os cortes de fornecimento de água por inadimplência, por exemplo. Foi suspensa a cobrança das tarifas para aquelas pessoas enquadradas na tarifa social. Isso só foi possível porque as empresas ainda são públicas. Um exemplo contrário a isso é o que aconteceu em Santa Catarina, onde o setor privado entrou com uma ação na justiça, né, contra uma decisão do Estado de deixar de cobrar tarifa e de suspender o corte no fornecimento de água. Então, é uma brutalidade a aprovação desse projeto, sobretudo no momento de pandemia, numa votação virtual, né, em que 2 dias depois a gente viu na Folha de São Paulo uma matéria dizendo o seguinte, o setor privado falando, nós queremos atuar nas regiões metropolitanas, nos municípios mais populosos, e não nos interessam os pequenos municípios onde tem água, não tem esgoto e o custo da prestação de serviço é muito alto, então isso não nos interessa. Esse é o destino que nós estamos fadados a enfrentar caso a lei o que está aprovado na lei se efetive. Francisca, o Edson falou um pouquinho sobre essa aprovação rapidíssima no Senado. Dá para a gente entender quais as motivações que levaram a essa aprovação? Por acaso, a aprovação vai trazer maior segurança jurídica para o mercado investir nesse setor? E era isso que o mercado buscava? E realmente, estando no meio de uma pandemia, quais os impactos, qual a relação que existe de fato do marco com a pandemia? Porque nesse momento a gente já sabe, por exemplo, que rastros do coronavírus já foram encontrados no esgoto. Então, no futuro, quando uma próxima pandemia acontecer, se por acaso acontecer uma nova pandemia com uma nova doença surgindo por aí, qual a importância da gente ter, de fato, saneamento básico ser universal, chegando a todo mundo? Thalita, de fato, a luta contra esse processo, esse PL, né, ele começou em 2018 com o PL, com a medida provisória 844, depois a gente teve a medida provisória 868, depois o PL 3261 e, por fim, o 4162. E havia um acordo no Senado, depois que passou pela Câmara, pelo menos era o que se cogitava em Brasília, que não seriam aprovados pautas que não fossem emergenciais, ou seja, tudo que tivesse relacionado a outros temas que não fosse Covid, deixaria para pós-pandemia, para que houvesse um debate mais amplo com a sociedade. Isso não aconteceu. Eles aprovaram isso na surdina, como o Edson já colocou, colocaram isso em caráter emergencial, aprovou em meio a uma pandemia, não permitiu um processo democrático de discussão junto à sociedade, um debate mais amplo. Eu diria para você que foi um ato quase de covardia, uma apunhalada pelas costas do Senado contra a população brasileira, né? E não vejo que esse projeto de lei vá trazer essa segurança jurídica que está sendo apregoada. Uma leitura rápida, né? Eu não sou uma jurista, né? A gente lê muito, pesquisa, conversa com os juristas, com quem entende do processo, da legislação vigente, e o que a gente tem ouvido de muitos especialistas, juristas, é que esse projeto não vai trazer essa estabilidade que eles estavam esperando, muito pelo contrário. Como o Edson já havia pontuado, o atual marco regulatório, o 11445, ele permite que o mercado privado atue tranquilamente e até com mais, eu diria, segurança do que esse projeto de lei está colocando. Em primeiro, assim, ele não vai facilitar essa privatização como se espera de imediato,
candidato, porque o projeto de lei tem falhas na sua redação, tem um artigo que anula o outro artigo, que um fala que depende do artigo X para que possa ser assinado o contrato. O artigo X precisa ser elaborado ainda e ser validado pela Agência Nacional das Águas, que ainda não está criado o corpo técnico para que se faça a regulação necessária para que você aplique ou estabeleça, por exemplo, metas, modelo de remuneração dos ativos ainda não remunerados por tarifa ou depreciados. A gente tem uma série de questões dentro do projeto que ficaram ainda, estão ainda em aberto e que vão depender da efetiva instalação da ANA, do seu corpo técnico, para que ela regule alguns elementos para que você possa ter segurança para firmar esses contratos, novos contratos, como eles estão esperando. Além de que, por o processo por esse projeto de lei passar por cima de alguns itens que são constitucionais, isso dá margem para que os municípios possam judicializar, assim como a própria sociedade pode judicializar esse processo de entrega, né, dos serviços ao setor privado, né? Por meio os municípios, por exemplo, podem não aceitar essa possibilidade. É lógico que o projeto também deixa claro que se o município não aceitar privatizar os seus serviços de saneamento, ele vai ficar sem recurso, né? Então, o governo, de uma certa forma, ele está obrigando e direcionando para que os municípios façam a privatização dos serviços, né, regionais. Mas nem por isso, né, a gente possa dizer que, com muita confiança, eles estão seguros para fazer esse investimento. Agora, Thalita, a gente tem que considerar o seguinte, a gente está no Brasil de hoje, né? A gente está assistindo, infelizmente, né, a lei, a Constituição, a legislação ser rasgada, né, em prol dos interesses internacionais. Nós não temos hoje no Brasil um governo que seja focado em desenvolver a nação brasileira. Quando a gente vê o ministro da Economia dizer que a meta de governo dele é privatizar todas as estatais até o final de 2020, dá uma certa preocupação como isso pode ser uma meta. Como um governo pode ter como meta única, dentro do modelo econômico, privatizar e não desenvolver uma nação? Quer dizer, é entregar o patrimônio público no momento pandêmico em que essas ações estão com valor baixo diante do mercado, o mercado financeiro internacional está abalado em função da pandemia, então você vai aproveitar um momento de pandemia com ações com baixo valor para você privatizar e entregar o patrimônio público. Então, eu acho que o que a gente está vivendo hoje é uma contradição, né? Uma grande contradição, um jogo de mentiras, e o que a gente vai ver é a população ser sorrateiramente lesada, roubada num curto período de tempo. É isso. Edson, só para finalizar, é possível reverter essa situação? Não, a gente vai ter dois campos de batalha, Thalita. Um é na justiça. Esse projeto é um projeto muito mal escrito, muito mal formulado, com várias inconstitucionalidades, né? Então, o campo da justiça vai ser um. E o outro campo vai ser o campo da luta nos municípios e nos estados. Então, hoje, os vários movimentos sociais e populares, o movimento sindical no Brasil inteiro começa a se preparar para fazer o enfrentamento nos seus territórios. Então, essa é a nossa perspectiva. E o saneamento no Brasil, ele voltou a ocupar um papel de destaque, Thalita, a partir de 2003, com a eleição do presidente Lula, né, com várias ações, inclusive retomada dos investimentos, e depois dando continuidade no governo Dilma. Esse processo ele é interrompido com o golpe de 2016, né? Então, diferentemente do que o projeto propõe, o que a gente defende é exatamente o contrário: fortalecer o papel do Estado para garantir que o saneamento chegue para toda a população brasileira. É isso. Pessoal, foi um prazer conversar com vocês. Edson Aparecido da Silva, que é do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, e a Francisca Dalgisa da Silva, que é presidente da Associação dos Professores Profissionais Universitários da Sabesp. Um prazer recebê-los e realmente o que vocês trazem, as explicações, acho que dá para a gente ter um panorama bem completo do que é esse marco e do que nos aguarda. Sou muito agradecida pela participação de vocês. Obrigado. Obrigada, Thalita. Obrigada pela oportunidade.